Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aulinha de matemática. Hoje nós vamos falar sobre círculo e circunferência. Será que existe uma diferença entre essas duas estruturas ou o círculo é igual à circunferência? E o que tem por detrás do círculo e da circunferência que vai nos ajudar para a gente poder resolver aquelas questões de geometria plana que ela está praticamente a metade dos exercícios aparece ali uma circunferência envolvida na questão. Não digo metade, mas uma boa parte tem da geometria plana uma figurinha ali na prova de círculo ou circunferência. Bom, então primeiramente aqui vamos identificar a diferença. O círculo seria essa parte que está em azul aqui, ó, parte externa, essa borda externa aqui. Então, a circunferência é essa borda externa aqui, essa borda azul aqui, tá? E o círculo nada mais é do que uma área, a região plana, essa parte que está em rosa aqui, tá? A gente também tem o raio, né, da circunferência, e esse raio sempre vai do centro, tá, da nossa circunferência até a circunferência. Então, existe um ponto aqui, tá, nessa circunferência, e se eu ligar esse ponto, né, até o centro, eu tenho o raio. Vamos entender isso aqui melhor. Vamos supor que eu conecte aqui, ó, o centro da circunferência com um ponto qualquer, um ponto A. E eu vou medir, isso aqui vai dar 4 centímetros. Faço a mesma coisa aqui, ó, do ponto C ao ponto B. Eu meço, dá 4 centímetros. Pois é. Então, esse raio aqui seria, então, 4 centímetros. E qualquer um desses pontos aqui, ó, tá, são exatamente pontos da circunferência, tá, gente? Então, a gente tem dois pontos da circunferência, que é o A e o B, e o ponto central aqui. Então, basicamente, a circunferência é a borda do nosso círculo, essa linha agora que está em verde aqui, tá, gente? E a definição de circunferência é o quê? É o conjunto de todos os pontos que estão a exatamente 4 centímetros do centro, tá? Então, o conjunto de todos os pontos que possuem 4 centímetros de distância do centro até a circunferência. Então, se eu pegar qualquer ponto aqui, ó, qualquer ponto, no caso eu selecionei o ponto A e o ponto B, mas se eu pegar qualquer ponto aqui e traçar uma distância de 4 centímetros aqui, eu vou ter, então, esse ponto vai fazer parte da minha circunferência. E a circunferência é nada mais, nada menos que o conjunto de todos esses infinitos pontos. Sim, tem infinitos pontos aqui, tá, gente? Beleza, aqui a gente pode ter uma ideia melhor da definição do nosso círculo. Nós falamos sobre circunferência, que seria essa borda aqui, e agora o nosso círculo, que é a parte interna, tá? Então, o círculo fica dentro da circunferência, certo, gente? Então, essa área toda aqui esverdeada, um verde mais, uma tonalidade para cinza aqui, né? Então, o círculo é uma figura geométrica formada por uma parte de um plano que é limitada pela circunferência. Então, nós temos um plano aqui, imagine uma mesa, né? Isso aqui é uma mesa, onde eu coloco ali essa bandeja, né? Essa bandeja aqui é toda a área da bandeja, a gente chama de círculo, beleza? Então nós podemos dizer aqui, vamos falar sobre os pontos, ó. O ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto P pertencem ao nosso círculo. Ah, mas o ponto A não era da circunferência? Sim, o ponto A é da circunferência, mas o ponto A também pertence ao nosso círculo. Vejam que a circunferência pertence ao círculo, né, gente? Então nós temos 4 pontos que pertencem ao nosso círculo, porém, esses 2 pontos aqui pertencem à circunferência, né? E C e P não pertencem à circunferência, tá, gente? Isso é bem, tem que entender bem. E o ponto D pertence ao plano, mas não pertence nem ao círculo, nem à circunferência, tá bom? Então, A e B pertencem à nossa circunferência, C e P pertence ao nosso círculo, né? A, B, C, P pertence ao círculo e D pertence ao plano, não pertence a nenhuma delas. Então nós já entendemos que o raio, né, seria a distância que vai do centro até a extremidade da circunferência, ou seja, qualquer um desses pontos aqui, né, da circunferência, nós temos o raio. Então a gente tem aqui agora uma outra coisa chamada corda. O que é a corda? O que é o diâmetro? Nós vimos o raio e o diâmetro são 2 raios. Então, se eu dobrar aqui essa medida, ó, pego o raio aqui, dobrar, jogo ele para lá, ó, lá no ponto A, eu teria 2 raios, e 2 raios seria o nosso diâmetro, tá? A corda,
já é o quê? É um segmento, veja esse segmento aqui, ó, gente, segmento de reta é uma parte da reta, tá? A gente pode... Reta e segmento de reta são coisas diferentes. Reta é uma linha infinita e segmento de reta é um pedacinho da reta. Então aqui a gente tem um pedacinho de uma reta onde eu estou unindo dois pontos da minha circunferência, né? Então aqui se eu unir o ponto A ao ponto B, são pontos da circunferência? São. Se eu unir dois pontos da circunferência, eu tenho uma corda, tá? Então isso é corda. Então eu tenho raio, corda e diâmetro. Então AB e CD, ó, CD também é uma corda, tá, gente? Só que essa corda tem um nome específico chamado de diâmetro, tá? Então, por quê? Eu sempre que eu tenho, então conceito de corda, eu uno dois pontos da circunferência já é uma corda. Então, se C e D, mesmo que passe pelo centro, que todo segmento de reta que passa pelo centro da circunferência e que une, tá? Ó, eu estou unindo dois pontos da circunferência e passo pelo centro dela, então já tenho o diâmetro, já certo que isso aqui é o diâmetro. A gente também já fala muito em algumas questões, né, em perímetro, tá? Então o perímetro nada mais é do que a medida dessa circunferência, tá? É a medida exatamente a medida dessa borda aqui, tá? É o comprimento de toda a linha vermelha aqui. Mas vamos imaginar que isso aqui eu pudesse cortar aqui, esticar e fazer uma corda. Eu meço isso aqui, essa corda. Quanto é que eu tenho de comprimento dessa corda? Então o nosso comprimento da circunferência é o que? Exatamente o que? É toda essa borda vermelha aqui, tá? Então, o que acontece? Para calcular esse comprimento, eu tenho uma formulazinha para ela, ó, que é 2πr. Então, o C é o comprimento da circunferência que eu quero calcular. O dobro do raio, que é o diâmetro, que duas vezes o raio, 2r é o diâmetro, e π é uma constante. Então, se eu dividir, essa constante vale para todas, tá, gente? O que é o π? Todo mundo fala que π é 13,14, mas da onde é que sai esse número? Esse 13,14 sai da divisão. Se eu dividir todo o comprimento, tá, de uma circunferência pelo seu diâmetro, eu vou ter o 13,14, 15, é um número irracional. Observem que qualquer circunferência, para qualquer circunferência, eu pego o diâmetro, ou melhor, o comprimento, pego o comprimento dessa circunferência, divido pelo diâmetro, sempre vai dar 13,14, em qualquer situação, tá, gente? Não importa se a circunferência é grande, pequena, tá? Então a gente tem sempre essa medida aqui. Então esse π, que é essa constante, esse número irracional, é a divisão do comprimento, ou seja, da medida da linha vermelha, pelo dobro do raio, tá? Então dali que sai o tal de π, para a gente entender direitinho, tá, gente? Então agora a gente mostra mais alguns detalhes aqui. A gente tem o raio, a gente tem o centro da circunferência, a gente tem o diâmetro, que é essa linha azul aqui, ó, azul mais clarinha, a gente tem a corda aqui, que é um azul mais forte, nós temos a circunferência toda, que está em verde, e agora aparece um novo elemento aqui, que é o arco da circunferência. Bom, o que é o arco da circunferência, tá, gente? Vamos entender aqui, ó. Vamos imaginar, primeiramente, o que é o perímetro, tá? Que é um novo nome. Vejam só, vamos voltar aqui, ó. Nós falamos de perímetro, tá? Nós falamos de comprimento. Então, o comprimento nada mais é do que o quê? O nosso perímetro. É assim que a gente calcula. Então, se eu quiser calcular o perímetro dessa circunferência, eu vou pegar o 2, multiplicar pelo π, que é 3,14, e multiplicar pelo raio. Então, é só multiplicar isso que eu vou ter o perímetro. Então, o perímetro é o comprimento, tá? Então, o perímetro para nós vai ser essa linha agora que está pintada aqui em laranjinha, né? O diâmetro seria isso aqui. E o nosso π a gente já sabe que é o perímetro pelo diâmetro. Então, você já tem esse conceito na cabeça, só que uma revisãozinha. Nós temos também a área, tá? A área dessa circunferência é calculada por πr ao quadrado, tá? Lembrando que o R é a medida do centro até a circunferência, né? Eu calculo o R, então se eu tiver, por exemplo, o cara que te dá o diâmetro, tu divide por 2, eu vou ter o raio, tá? Então, sempre essa é a ideia aqui, relacionando o diâmetro com o raio, eu calculando o raio aqui, eu posso jogar na formulazinha. Então, vamos supor que essa circunferência aqui tem a raio 2. Beleza, então eu vou pegar o π vezes r ao quadrado. O π vezes 2 ao quadrado, que dá 4. 4 vezes 3 dá 14, dá 12,56. De uma forma bem simples aqui, para vocês entenderem que a área da circunferência é πr ao quadrado. Então, o comprimento é 2πr e a área é πr ao quadrado. Agora vem um detalhezinho aqui bem interessante. Olha só, gente. Vamos imaginar esse arco aqui. A gente já sabe o que é um arco, tá? Seria um pedaço da nossa circunferência, certo? Então, a gente pode ter um arco de 360 graus. Então, seria toda a circunferência, tá? Se eu medir em graus, beleza?
Então, só um pedacinho aqui. Vamos imaginar que existe um pedacinho da circunferência. Esse é um arco. Então, essa medida aqui, ó, gente, A até B, tá? Vamos supor que o cara caminha aqui nessa circunferência. Ele vai caminhando, sai do ponto A até o ponto B andando assim, ó, na circunferência mesmo. Então, ele vai caminhar em arco, tá, gente? Então, vamos imaginar que exista um ângulo central aqui. O ângulo central é qualquer ângulo que pertence ao centro aqui, ó, que está pertencente ao centro, ao ponto O ali, ao ponto central. Então, vamos supor que o nosso ângulo central seja 60 graus. Quanto será que vai medir esse arco aqui? A mesma medida, 60 graus, tá? Então, esse ângulo aqui corresponde ao arco 60 graus. E se eu tiver um arco aqui dentro, ó, também vai ter 60 graus, tá? Então, gente, qualquer arco que eu meça daqui do centro até a circunferência vai ser sempre o mesmo valor. E se eu medir lá atrás, ó, e se eu medir lá atrás, aqui, quanto será que vai ter esse valor aqui? Aí não, ó, vejam que eu estou unindo os mesmos pontos, ó, eu estou unindo o ponto A ao ponto B, tá? Aqui eu liguei o ponto O ao ponto B, do ponto O ao ponto B. Vejam que do O ao D eu não saí da linha, ó, como se eu desse continuidade. Aqui, ó, eu também não vou ligar aqui esse ponto aqui até o ponto B. Então, quanto é que será que vai medir esse ângulo? Será que é 60? Não é. Ele é metade, tá, gente? É sempre metade do ângulo. Então, se eu unir do centro para um dos pontos da circunferência, é o valor. Se eu medir de um ponto da circunferência a outro, né, ponto da circunferência, dá metade daquele valor, tá, gente? É sempre assim. Então, conclusão. Nós temos um centro aqui, um ângulo central alfa. Esse arco aqui vai ter exatamente a medida de alfa. Agora, se eu tiver aqui, por exemplo, um ponto saindo daqui, ó, aqui é alfa, tá? E aqui é beta, são ângulos diferentes, tá? O ângulo central é diferente desse ângulo aqui. Só que esse beta aqui é o dobro do alfa, sempre vai ser assim, tá bom, gente? Então, vamos ver agora aqui as chamadas posições relativas de duas circunferências. Beleza, então o que acontece aqui, gente? Ó, vejam que essas duas circunferências, nós temos a circunferência menorzinha e a maior, tá? Não importa o tamanho, elas podem ser iguais, elas podem ser diferentes, não importa, tá, gente? O que importa é como elas estão uma diante da outra. Então a gente tem que classificar, tá, essas duas circunferências. Vejam que elas não se tocam, tá? Então se elas não se tocam, elas são chamadas de externas. Uma está externa à outra, tá? Elas estão completamente uma fora da outra, por isso que são externas. Aqui nesse exemplo, a gente tem a tangente externa. O que significa? Ela encosta ou ela se toca num ponto apenas, no ponto de tangência. Está mostrado bem direitinho aqui. E vejam que se eu unir o centro da circunferência pequena O1 aqui ao centro O2, eu vou ter exatamente o raio 1 mais o raio 2. Então, nesse caso, quando eu tiver a distância entre os dois centros forem a soma dos raios, eu vou ter a chamada tangente externa, tá, gente? Aqui a distância entre os dois centros é maior do que a soma desses dois raios, beleza? E nesse caso, a tangente interna aqui, olha só o que acontece. Eu tenho a tangente externa e tenho a tangente interna. A tangente interna ela também toca em um ponto só. Então, quando toca em um ponto só, porém, a pequenininha está dentro da grandona, então a gente diz que ela tangencia internamente, porque a pequenininha está dentro dela, tá? Por isso que é tangente interna. E quando ela corta em dois pontos, imagine aqui a circunferência azul, ó, cortando aqui nesse ponto e cortando aqui, então ela faz uma secante, tá? A gente diz que as circunferências estão em secante, ou seja, elas cortam em dois pontos da circunferência. Então, na externa ela não corta em ponto nenhum, na tangente em um ponto, na tangente interna em um ponto também, só que ela está dentro, na tangente externa em um ponto e ela está fora, e a secante ela corta em duas vezes, dois pontos da circunferência. E nós podemos dizer que ela não é nem tangente, mas ela é interna, simplesmente interna. Não quer dizer que aquela não vai cortar em ponto nenhum, ela só está interna, tá, gente? E isso significa o quê? Vejam que ela não está encostando em nada aqui, então a gente não pode dizer que ela é uma tangente interna, tá, gente? Ela só está dentro, mas não está encostando nessa circunferência. E por final, nós temos as concêntricas. As concêntricas são as duas circunferências que possuem o mesmo centro. Então a gente tem aqui, ó, o centro O1 e o centro O2 é o mesmo para as duas, tá? Então essa é a ideia da
posição relativa das duas circunferências. Ok, gente, então chegamos ao final dessa aulinha e fiquem espertos porque no próximo vídeo, logo a seguir a esse aqui, nós vamos ter os exercícios relativos a essa estrutura. E vai ser legal que a gente vai trabalhar com ângulos também, tá? Com comprimento, com área, enfim, nós vamos fazer um monte de coisa aqui, bem legal. Tá bom? Então, grande abraço e te encontro na próxima aula.